Shalom Aleichem, a paz seja convosco, a todos os amigos que têm me acompanhado a cada estudo, a cada shiur. Estamos, graças ao Eterno, mais uma noite aí para darmos, assim, início a um estudo tão maravilhoso. Antes disso, irei fazer uma tefilá, uma oração, para assim a gente dar continuidade. Avinu Malkeiro, nosso Pai, nosso Rei, me coloco, Senhor, como pó e cinza diante da tua santa presença. Ó Eterno Deus, que as palavras a qual forem pronunciadas aqui não sejam as minhas palavras, mas que o teu Ruach HaKodesh, meu Pai, venha me impulsionar a falar conforme as tuas escrituras, que eu não venha, meu Pai eterno, de maneira nenhuma aumentar ou diminuir, mas que eu venha, Senhor, assim falar conforme as tuas santas escrituras, quer dizer para nós, Eterno Deus, e a todos ao qual vierem ouvir essa mensagem, venham ser edificados, venham se sentir maravilhados através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Assim que agradecemos para o Eterno, em nome de Yeshua, o nosso Melech. Amém. Irei aqui fazer uma parte do Shema, antes de nós começarmos a dar início a esse estilo tão maravilhoso. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad Baruch Shem Kevot Mahoto Leolam Vai Ehabita Et Adonai Eloheha Beho Levaveha Uveho Nafsheha Uveho Meudeha Behayuha Devarim Haele Ashe Anohim Mitzaveha Hayon Levaveha Veshinatan Levaneha Vedivartamban Beshiveteha Beveteha Uveleteha Vadere Uveshobeha Uvekumeha Ukeshatan Leot Yadeha Behayule Totafot Veneneha Uretavitan ao Mesuzot Beterra Uvishareha. Então, o que eu pronunciei aqui, transliterado do hebraico. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás ao Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, e estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontais entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. O Eterno vosso Deus é verdadeiro. Então, essa é a tradução da primeira parte do Shema Israel. Vamos lá, assim nós darmos início a esse shiur aqui, um estudo a qual vai falar Yeshua em todas as escrituras. Yeshua em toda a escritura sagrada. Nós vemos na palavra do Eterno que nós vamos ver diante desse estudo que de Gênesis a Malaquias
nós iremos ver que as Escrituras sempre apontavam a pessoa do Messias, sempre apontava a pessoa de Yeshua. Esse estudo é maravilhoso, a qual vai, versículo por versículo, apontar que viria Shiló, uma profecia a qual foi dada também pelo patriarca Yaakov em Bereshit 49. Aqui eu irei fazer as perguntas e a palavra de Deus ela irá falar para nós. Eu farei as perguntas. Quem irá responder para nós é a palavra do Eterno. Eu tenho conversado, né, com alguns irmãos e tenho visto, graças ao Eterno, que o processo de techuvá, de retorno, está em toda a terra. Não tem como mais retroceder esse processo de techuvá. Para o Hashem, que muitos irmãos, graças ao Eterno, está abrindo o entendimento para compreender as Escrituras, ao qual ao longo de 2000 anos foram escondidas. Então vamos lá, vamos assim dar início. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Vamos lá. De quem Cristo disse as Escrituras testificavam? De quem Yeshua disse que as Escrituras testificavam? Vamos ver aqui no livro de Yohanan, de João. Nós vamos ver de quem Yeshua disse que as Escrituras testificavam. Pegue as suas Bíblias e acompanhe. Aqui no livro de João capítulo Yohanan, capítulo 5, nós vamos ver 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, Yeshua, ele apontou nas Escrituras que elas testificavam do próprio Mashiach, dele próprio. Então, de quem Yeshua disse que as Escrituras testificavam? Então, todas as Escrituras da Torá e os profetas testificavam da pessoa do Messias, de Jesus, que viria para assim trazer o ser humano, techuvá, retornar para o nosso Deus. Então, a todas as Escrituras apontavam isso. Então, ele fala aqui, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, meus amados, há uma necessidade de todas as pessoas que se debatem com a palavra de Deus, tem que pedir ao Eterno o espírito da letra. Porque toda lei tem um espírito. Então, nós devemos pedir a Deus o espírito da letra. Então, Yeshua exorta eles ali, vocês buscai nas Escrituras a vida eterna. Mas elas testificam de mim. Né? Todas as Escrituras apontavam para Yeshua. Né? Então, nós vamos ver o decorrer desse estudo. Né? Que maravilha de estudo a qual nós iremos ver. Né? Então, nós devemos guardar a Torá de forma nenhuma pelo legalismo, mas através de Yeshua HaMashiach, porque ele é que nos justifica, ele é que nos purifica. Né? Então, nós devemos guardar a Torá, né, através de Yeshua HaMashiach.
Então vamos lá. De quem escreveram Moshe e os profetas? Nós vamos ver nas Escrituras de quem Moisés e os profetas escreveram. Lá no livro de João e Yohanan, capítulo 1, verso 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, ou seja, na Torá, e a quem referiam os profetas, Yeshua, o Nazareno, filho de José. Então, de quem escreveram Moisés e os profetas? Escreveram que viria o Machia, que viria Shiló, né, para tirar o pecado, a transgressão do seu povo. Né? Então, desde do livro de Bereshit, de Gênesis, de Shemote, de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, falava, desde a Torá falava que viria Yeshua. Lá em Devarim, capítulo 18, diz que o Eterno ia levantar um maior do que Moshe. Né? Então, desde Moshe já apontava para Yeshua que viria. Né? E aqui Natanael, ele fala, nós encontramos aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Isso demonstra que os discípulos de Yeshua, eles examinavam as Escrituras. Isso demonstra que Natanael estava ligado com as Escrituras. Né? Então, de forma nenhuma, Natanael ele foi enganado. Né? Então, a mesma coisa é nos nossos dias hoje. As pessoas que estão examinando as Escrituras, as pessoas que estão buscando, elas não vão ser enganadas. Ela vai saber o tempo da volta do Mashiach. Ela vai saber o momento que o Mashiach voltará. Né? Nada lhe pegará de surpresa, porque está acompanhando. Nós devemos também acompanhar, lendo as Escrituras, né, para entendermos. Então vamos lá. A palavra de quem Yeshua disse que deveriam os discípulos ter seguido no tocante à sua morte e ressurreição. Vamos ver? Lá no livro de Lucas, capítulo 24, 25 e 26, vamos ver. Então lhe disse Yeshua, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que o profeta disseram. Porventura não convinha que Yeshua, o Cristo, padecesse e entrasse na sua glória? Né? Então, a palavra de Cristo disse que deveria seguido no tocante à sua morte e ressurreição. Então, Yeshua estava ali falando aos seus talmidins que desde os profetas já apontava que ele iria morrer, né? Que convinha ele padecer para tirar o pecado do seu povo e ao terceiro dia ressuscitar, né? Que a morte, como falou o profeta Davi, a morte não teria poder em segurar Yeshua na sepultura. Né? Então, Yeshua aqui fala que honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Né? Então, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Né? Então, Yeshua fala com eles, honestos, de entender o que os profetas falaram. Né? Então, nós devemos também, meus amados, pedir ao Eterno que Ele venha nos dar a direção, que Ele venha nos abrir o entendimento para compreendermos, para não sermos de forma nenhuma
enganado, né? Então, Baruch Hashem, como Yeshua lhe tornou claro que as escrituras dele testificavam. Como Yeshua tornou claro que as escrituras dele testificavam. Vamos ver lá no livro de Lucas ainda, capítulo 24, versículo 27. Vamos ver. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então Yeshua começou a falar com seus talmidins, né? Que desde Moisés, decorrendo por todos os profetas, já anunciava a seu respeito, né? A seu respeito constava em todas as escrituras. Então todas as escrituras apontavam o Mashiach, né? Desde a Paraxá do leproso, desde a Paraxá da vaca vermelha, lá na Torá, apontava para a pessoa de Yeshua, né? Então, é impossível, assim, a pessoa que lê as Escrituras, né, lê as Escrituras, a Torá, com o espírito de Hashem, e não veja o Mashiach nas Escrituras. Né? Então, Yeshua fala que as Escrituras, se vocês crescem em Moisés, vocês creiam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Então é difícil acreditar que uma pessoa que lê a Torá, que lê o Taná, não crê na pessoa do Mashiach, né? É difícil acreditar nisso. Porque todas as pessoas que são guiadas por Deus a ler a Torá, a ler os profetas, o Taná, vão ver a pessoa do Mashiach nas escrituras sagradas. Né? Vão ver o Mashiach, né, na vaca vermelha, vão ver o Mashiach na Paraxá do leproso, lá em Levítico, né, em Vaiká. Vão ver. Né? Então, as pessoas que não têm visto a pessoa do Messias na Torá e nos profetas, está acontecendo algo errado. Algo de errado na pessoa. Né? Então, desde Moisés, decorrendo pelos profetas, apontavam que viria Jesus, que viria Shiló, viria o Mashiach, o ungido, para resgatar o seu povo da iniquidade, né? Para dar ao seu povo justiça. Então, isso é que nos deixa maravilhados. Né? Então, vamos lá. Que disse ele aos discípulos pouco depois? O que disse Yeshua aos seus discípulos pouco depois? Em Lucas 24, 44, nós vamos ver. A seguir, Yeshua lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, ou seja, na Torá de Moshe, e nos profetas e nos salmos. Então, todos os passos da pessoa de Yeshua tinha que se cumprir, começando pela Torá, né, decorrendo pelos profetas e pelos salmos, tudo. Cada passo de Yeshua era um cumprimento das profecias. Quando Yeshua ele fala assim, vai. Quando Yeshua operava um milagre e falava assim, vai, não conte ninguém, até isso está escrito nas escrituras que não ia ouvir alarde, não ia ouvir exaltação do próprio Mashiach nas ruas. Por isso que o Mashiach,
ele dava ordem às pessoas que eram curadas, vai e não conte a ninguém. Mas as pessoas que eram beneficiadas com o milagre, e contava, mas a pessoa do Machia, ele mesmo pedia isso, né? Nas escrituras. Então, Yeshua fala aqui, né? Falando, importa que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Torá de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tinha de se cumprir, né? Então, Baruch Hashem. Vamos para a próxima pergunta. Onde encontramos nas Escrituras Sagradas a primeira promessa de um Redentor? Aonde se encontrava nas Escrituras Sagradas a primeira promessa de um Redentor? Vamos ver? Lá no livro de no livro de Bereshit, de Gênesis, lá no princípio, capítulo 3, versículo 4, capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos ver nas Escrituras uma promessa de um Redentor que viria. Então, o Eterno disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, desde Bereshit, lá de Gênesis, né, quando entrou o pecado no jardim, entrou o pecado na face da terra, os planos de Deus já entrou em ação em dar um redentor, né, para trazer novamente o ser humano à presença do Eterno, à intimidade do Eterno, né? Então o Senhor disse: porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência, ou seja, a igreja, né? entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Falando do Machia, né? E ele ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Qual foi o momento que foi ferido o calcanhar de Yeshua? Foi no momento que ele morreu. Ali feriu o calcanhar de Yeshua. E quando foi que Yeshua pisou na cabeça de Rassatã? A partir do momento que Yeshua ressuscita, né? A partir do momento que o Machia volta à vida, a partir do momento que a morte não tem poder sobre o Machia, ele vence a morte, ele toma a chave. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a Kahal, a congregação de Adonai, Baruch Hashem. Em que palavra foi essa promessa renovada a Abraão? Em que palavra foi essa promessa renovada a Abraão? Vamos ver em que palavra essa promessa foi renovada a Abraão? Vamos lá no livro de Bereshit ainda, de Gênesis 22, 18. Nela, descendências serão benditas todas as nações da terra. Portanto, obedecer-te a minha voz. Né? Aqui em Bereshit, vamos ver aqui para ficar mais claro. Aqui em Bereshit, aqui vamos ver qual foi em que palavra foi essa promessa renovada a Abraão? Vamos ver aqui em Bereshit, em Gênesis 22, 18. Irei ler aqui do
do 17. Com toda certeza, eu o abençoarei e também multiplicarei os seus descendentes, como as estrelas do céu, ou os grãos da areia do litoral. Seus descendentes possuirão a cidade de seus inimigos, e por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, pois você obedeceu a minha ordem. Então, por meio, Abraão, dos seus descendentes, por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, porque viria o Mashiach, né, dos descendentes de Abraão. Né? Então, por meio de seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas. Né? Então, aqui, vamos ver aqui, 26, versículo 4, que diz aqui ainda, de Bereshit: e tornarei os seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e darei todas estas terras a seus descendentes por meio de seus descendentes. Todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que ordenei a fazer. Ele seguiu as minhas mitzvot, meus regulamentos e meus ensinos. Né? Então, por meio da obediência de Abraão, viria o descendente da linhagem dele, a qual iriam abençoar todas as nações da terra. Né? E tem se cumprido, e se cumpriu isso, porque Yeshua veio. Yeshua morreu pelos nossos pecados para nos remir, para nos trazer de volta, para nos resgatar da morte eterna e nos levar até o Pai, como igreja imaculada, como igreja pura. Né? Então, essa foi o objetivo do Mashiach ter vindo, né? Fazendo assim caparar pelos nossos pecados. Né? Então, o sangue do Mashiach é vivo até hoje. E até hoje, ele jorra porque é vivo o sangue do Mashiach. O sangue do Mashiach é diferente de qualquer outro sangue. O sangue do Mashiach é o sangue do Tzadik, do justo. Né? Então, Baruch Hashem. Então, vamos lá. Aqui, 28:14, vamos ver o que diz mais. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o grão da poeira da terra. Você se expandirá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, por meio de você e de seus descendentes. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Então o Eterno fala aqui com Abraão, né? O Eterno fala aqui com Abraão, confirma em Isaac e confirma também em Jacó, que através deles todas as famílias da terra seriam abençoadas. Né? Então, essa é a linhagem do Mashiach. O Mashiach, de forma nenhuma, ele veio de descendente de africano, de romano, de grego. E Yeshua, ele veio da descendência de Abraão. Por meio da sua descendência, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Né? Então, isso aqui é que nos deixa maravilhados. Vamos lá. A quem se referia essa descendência prometida? Vamos ver a quem se referia essa descendência prometida, como a gente viu. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, nós vamos ver a quem se referia essa descendência. 3:16 do livro de Gálatas. Ora,
as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como se falando de um só. Ao teu descendente, que é Yeshua. Então a promessa foi feita a um descendente e ao teu descendente, né? Como falando de um, não de vários, né? Que da linhagem de Abraão, né? Dos descendentes de Abraão, o Eterno ia abençoar, dos descendentes de Abraão, ia abençoar todas as famílias da terra. Em que Deus prometeu enviar em quem o Eterno prometeu enviar com Israel para guiá-lo à terra prometida. A nona pergunta. Vamos ver aqui em Shemote, em Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Quem Deus prometeu enviar com Israel para guiá-lo à terra prometida? Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então, desde lá de Moshe, né, o Eterno enviou o seu anjo, a qual esse anjo aqui, pelos estudos rabínicos, pela Paraxá, que diz que esse anjo aqui é o Machia, é Metraton, né? Então, o anjo que perdoa pecado, o anjo que perdoa iniquidade, ao qual ia guiar o povo a entrar na terra prometida, né? E este Machia, este anjo, símbolo do Machia, o Machia, é o mesmo que vai também nos levar a entrar na terra prometida, é o mesmo que vai nos capacitar a chegar ao Pai, é o mesmo que vai nos capacitar a guardar a Torá, é o mesmo que vai nos capacitar a ter a vida eterna. O mesmo Malahim, o mesmo anjo. Então devemos, meus amados, de forma nenhuma duvidar do nosso Meler, do nosso rei. Devemos confiar e acreditar que ele está sempre conosco. Vamos lá. Quem era a rocha que os quem era a rocha que os seguia? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Yeshua. Então, quem era essa rocha? Essa rocha era o próprio Machia, né? O próprio Machia, né? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Yeshua, né? Então a pedra que jorrou ali água no deserto, a pedra espiritual, a qual ali alimentaram, mataram a sede do povo, era a pessoa do Machia, era a pessoa do Machia que estava suprindo as necessidades deles. Por esse motivo, nós vemos que o Eterno manda Moshe bater na pedra, e depois, mais à frente, o Eterno manda Moshe falar com a pedra, que ela iria jorrar água. Essa pedra é um símbolo do Machia, a qual Moshe feriu, né? E por isso
ele não entrou na terra prometida, na terra de Canaã, né? Na terra de Canaã. E acontece hoje, nesses últimos dias, as pessoas que têm batido, as pessoas que têm ferido o Machia, não irão entrar na terra prometida. Serve de lição para nós, as pessoas muitas das vezes que ferem o Machia nas suas atitudes, que fere, que bate na pedra, na prática, vai ficar de fora da vida eterna. Então devemos lutar, devemos confiar e não perder o equilíbrio, não perder a imunar, confiar que o Eterno proverá todas as nossas necessidades, seja ela física ou espiritual. Por falta de fé, muitos dos irmãos até hoje não creem na pessoa do Machia. E muitos, por falta de fé, no deserto ficaram as suas carcaças, como diz as Escrituras. Então devemos pedir a Deus que Ele venha aumentar nossa fé, a nossa emuná, para que venhamos confiar no Eterno, acreditar no Eterno, independente das circunstâncias, independente das barreiras, independente das fortalezas que se levanta a cada dia. Devemos confiar no nosso Rei Yeshua, né? Porque Ele está, assim como teve com o nosso povo de Israel no Egito, acompanhando, suprindo as necessidades até entrar na terra prometida. Ele está conosco hoje, aleluia. Yeshua, ele fala, não vos deixarei órfão, estarei convosco até a consumação dos séculos, meus amados. Então, o mesmo Machia que estava acompanhando lá o povo de Israel no deserto está conosco. Agora o Machia revelado. Agora o Machia glorificado está conosco. Não devemos duvidar de forma nenhuma. Não devemos perder a nossa emuná por nada. Devemos, como eu li aqui, no Estatuto de Fé, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Amar o Eterno de toda a força e todo o coração. Devemos amar o Eterno, pedir para que nós venhamos amá-lo, para que, uma vez que nós amamos ao Eterno, meus amados, nós não iremos abandonar por nada. Nada. As pessoas, ela podem abandonar a gente por algum motivo, por alguma causa, mas o santo bendito seja ele, através do seu filho amado Yeshua, não vai nos abandonar. Nas madrugadas que você clamar a ele, lá ele vai estar para ouvir as suas súplicas, ouvir o seu clamor. Baruch Hashem. Em que profecias são preditos a vida, o sofrimento e morte de Yeshua? Nós vamos ver em que versículo foi predito a morte e sofrimento de Yeshua. Vamos lá em Isaías 53. Isaías é o profeta messiânico, que ele falou todos os acontecimentos da pessoa do Machia. Isaías 53, eu não irei ler todo, porque é grande, mas vocês podem ler. Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A pessoa do Machia, ele era simples.
a pessoa do Machia, ele não buscava destaque. O único destaque do Machia era a Torá. E isso, meus amados, que deve estar em nossas palavras. O único destaque deve ser a Torá, deve ser os ensinamentos do Pai. Né? Nós não devemos buscar se destacar mais do que a palavra de Deus. Assim era o Machia, para o Hashem. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado no trabalho. E experimentado no trabalho. Olha o exemplo do Machia. O exemplo do Machia aqui em Yeshayahu 53 é profundo. Ele não se destacava, não queria ser melhor do que ninguém. Yeshua deu exemplo até de trabalho. Né? Eu acho inadmissível. Né? Eu acho inadmissível. Olhando aqui por esse texto, por esse versículo. Pessoas que querem viver sem fazer nada. E estou na obra. A qual prega muitas das vezes uma vez na semana e quer ganhar um salário de 20 mil, 30 mil, 15 mil. Yeshua, ele deu exemplo de trabalho. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele se tornou leproso. Ele se tornou maldito por nossas causas, para nos resgatar, para nos levar de volta ao Pai, ao Abba. Né? Então ele se tornou leproso, ele se tornou enfermo. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Aleluia. Baruch Hashem. Glória a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras do Machia, Yeshua, nós somos sarados, meus amados. Não há enfermidade espiritual, não há enfermidade que tenha poder sobre nossas vidas, porque o Machia carregou sobre si a maior enfermidade, que é o pecado. A maior lepra ele levou para nos purificar, para nos apresentar perante o Pai. Né? Então, todos nós andávamos desgarrados, como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem o contará o tempo da sua vida? Quem o contará o tempo da vida do Machia? Ninguém. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, ele foi cortado. Foi cortado antes do tempo. Mataram o Machia. Né? Ele foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do seu povo. Foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enferma, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
o trabalho da sua alma, ele verás e ficará satisfeito, Baruch Hashem, com o conhecimento, com o seu conhecimento. Meu povo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercede. Pelos transgressores o Machia intercede. Então, meus amados, ele, o Machia, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quando lá em Hebreus fala, entremos com confiança no Santo dos Santos, porque nós sabemos que receberemos o que vamos pedir. Né? Então ele é um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, que se compadece de nossas dores, né? Porque ele passou, ele sabe do que nós estamos passando todos os dias. Das batalhas ainda que virão para querer muitas das vezes nos desanimar. Mas devemos ser constantemente firmes. Devemos ser avante em propagar essa mensagem de salvação. O reino de Deus sobre o ser humano. Baruch Hashem. Então vamos lá. Onde é previsto o preço da traição de Yeshua? Vamos ver o preço da traição de Yeshua, onde é previsto? Lá no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12. Eu lhe disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesai, e pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Em Zacarias já havia profetizado que o Machia seria traído, né, por 30 moedas de prata, né, ao qual Judas Iscariote, né, assim entregou o Machia. Então todos os passos do Machia, de Yeshua, estavam nas Escrituras. Todas as Escrituras, começando da Torá até os profetas e os salmos, tudo profetizaram do Messias, do que ia acontecer. Né? Então, vimos aqui a confirmação lá em Mateus 26, Mateus 26, 15. Em Mateus 26, 15, nós vamos ver a profecia se cumprindo. Vamos ver aqui, 26, 15, aonde se cumpriu aqui, 26, 15 de Matitiarro. E então um dos 12, chamando Judas Iscariote, foi até com os principados dos sacerdotes e disse-lhe, que me queres dar? E eu vos entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata. Então se cumpriu a profecia de Zacarias. Pesaram 30 moedas de prata para entregar o Machia. Vamos lá. Onde nos Salmos são profetizadas as palavras de Cristo quando ele agonizante, quando ele estava agonizante. Vamos ver aonde nos Salmos estava profetizado as palavras de Yeshua quando estava agonizando? Lá no livro de Salmo 22, 1. Vamos lá em Salmo 22, 1. 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias?
e não me auxilias. Então, desde Salmo, profetizava as agonias que o Machia ia passar antes de morrer, antes de ser crucificado, né? Então, as palavras, o rei Davi, ele aqui, Deus meu, passou em sua vida por situações a qual o Machia ia passar, profetizando o que o Machia ia passar. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramidos e não me auxilias? Então o profeta Davi profetizou, e vamos ver onde se cumpriu isso, essa profecia de Davi, lá em Mateus 27, 46. Nós vamos ver onde se cumpriu essa profecia do profeta Davi sobre Yeshua. 26, 46. 26, 46. Deixa eu ver aqui. 27, 46. Desculpa. E perto da hora nona, exclamou Yeshua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lá sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então se cumpriu no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46, cumpriu a profecia de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Então, Baruch Hashem. Vamos lá. Então, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? Tu me remiste, Senhor, da verdade. Salmo aqui, 31 ainda vamos ver. Salmo 31 que diz, 31:5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Então, Davi, novamente, passando aqui pelas mesmas situações que Yeshua, profetizando o que o Machia viria passar, sendo sombra do que o Machia viria passar. Aqui se cumpriu lá em Lucas, capítulo 23, Lucas 23, 46. Aonde se cumpriu isso? E clamando Yeshua com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu rua. E havendo dito isto, expirou. Então, tudo o que aconteceu com Machia, meus amados, já estava anunciado nas Escrituras Sagradas, na Torá, nos profetas e nos Salmos. Como a ressurreição de Yeshua é predita nos Salmos? Como? Lá em Salmo 2, versículo 7. Proclamarei um decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, desde Salmo 2, versículo 7, né, já era predito a ressurreição, né, do Machia. A partir do momento que o Machia ali ressuscitou, né, se cumpriu a profecia de Salmo.
E aqui em Atos 13, Atos 13, Atos 13, 33, diz: e como também está escrito no Salmo, segundo meu filho és tu, hoje te gerei. Então, se cumprindo a profecia de Salmo do profeta Davi, onde é novamente profetizado nos Salmos a sua ressurreição. Vamos ver aonde nos Salmos é profetizado sobre a ressurreição do Mashiach? Salmo 16, versículo 10. 16, versículo 10 diz assim: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então, em Salmo Terrilim, era profetizado já que o corpo do Mashiach não ia entrar em estado de decomposição. No livro de Salmo, profetizou e se cumpriu, a qual, no terceiro dia, o Pai ressuscitou Yeshua, se cumprindo assim as Escrituras. Aqui também, em quais palavras proféticas Daniel descreve Yeshua recebendo o seu reino? Em quais palavras proféticas Daniel descreve Yeshua recebendo o seu reino? Vamos ver? Lá no livro de Daniel, capítulo 7, 13 e 14, nós vamos ver o que Daniel ele viu. Nós vamos ver nas Escrituras o que Daniel ele contemplou. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele, e foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então o profeta Daniel, ele contemplou o Mashiach recebendo do Pai a honra, recebendo do Pai o domínio e a glória, recebendo do Pai o reino, para que todos os povos, nações, de homens de todas as línguas o servisse. O seu reino e domínio seria eterno, e não passará o seu reino, jamais será destruído. Então o profeta Davi, o profeta Daniel, ele contemplou o ancião de dia, o pai, entregando ao filho a honra, entregando ao filho o domínio do reino, a qual o nosso pai Adão perdeu, e Yeshua veio resgatar. Yeshua é o segundo Adão, o segundo Adão. Então, o profeta Daniel aqui, ele viu e dirigiu-se ao ancião de dia. Quem dirigiu-se ao ancião de dia? O filho do homem, Yeshua, dirigiu-se ao ancião de dia e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então, Baruch Hashem, então é questão de tempo. Através das Escrituras, nós estamos vendo as profecias se cumprindo, as coisas acontecendo, se cumprindo também o que falou o apóstolo Paulo, que nos últimos dias os justos viveriam pela fé. Está se cumprindo isso, meus amados. Os justos viverão pela fé. Então nós não devemos perder a nossa emuná, a nossa fé, e continuar acreditando e dependendo do Eterno.
Vamos para a penúltima pergunta desse estudo. Como é descrita no Salmo a segunda vinda de Cristo, de Yeshua? Vamos lá, em Salmo, livro de Terrilim, Salmo 98, 8 e 9. Os rios batam palma e juntos cantem de júbilo, aleluia. Os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Íntima os céus lá, em cima e a terra para julgar o seu povo. Então, o dia do Senhor chegará e não guardará silêncio quando o Messias vier com todos os santos anjos. Os rios vão bater palmas. Eu vejo que os rios, a natureza, ela vai se alegrar, ela vai se regozijar com a presença do Rei dos Reis. Porque hoje, como descreve lá o apóstolo Paulo, que a natureza geme. A natureza geme por causa do ser humano, as matanças, os animais. A natureza já não aguenta mais. E quando vê o Rei da Glória vindo nas nuvens, elas vão bater palmas. Os rios batam palmas. Juntos cantes de júbilo, os montes na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Todos igualmente. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Esse fogo devorador, meus amados, esse fogo devorador vai ser para devorar, para queimar o pecado. Daqueles que tiverem transgressão serão destruídos, mas aqueles que estiverem buscando santidade, estiverem lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, esse fogo será para purificar, esse fogo será bem-vindo. Né? Então, Baruch Hashem, como o fogo faz com ouro, ele lapida, ele purifica o ouro para dar o seu valor. Né? Então, Baruch Hashem. Né? Então, vamos lá. A última pergunta desse estudo. O que é Cristo para a pessoa que foi renovada à imagem de Deus? O que é Yeshua para a pessoa que foi renovada à imagem de Deus? Lá em Colossenses 3:11. Yeshua é tudo e em todos. Então, Yeshua, ele é tudo em todos. Né? Então, o que é Yeshua para a pessoa que foi renovada à imagem de Deus? Então, por isso, meus amados, que precisamos a cada dia lavar nossas vestiduras na pessoa do Mashiach, na pessoa do Cordeiro de Deus, né? Porque ele é tudo em todos. É ele que vai nos apresentar perante o Pai como igreja imaculada, sem mancha. Né? O Pai vai ver na gente o Mashiach, santidade. A gente, meus amados, devemos expressar em nossas vidas o caráter do Mashiach. Nós devemos exalar a essência do Mashiach, a santidade. Como o Mashiach era, como a gente viu, lemos em Isaías 53. Ele não se importava com formosura. Né? Ele não se exaltou.
Ele não tinha aspecto que o atraía ninguém. A única coisa que atraía as pessoas que tinha em Yeshua era o ensinamento, era a Torá. E as características que devemos buscar ser parecido, não com João nem com Pedro. Nós devemos ser parecido com Yeshua. Nós devemos ter o linguajar de Yeshua. Qual tem sido as nossas atitudes? Será que se Yeshua tivesse presente, ele aprovaria ou reprovaria as nossas atitudes? Tudo isso nós devemos analisar. Tudo isso nós devemos fazer a cada dia uma análise. Fazer uma análise de nossos conceitos, dos ensinamentos que ouvimos, dos conceitos que achamos que é certo, que não é. Muitas das vezes, meus amados, em alguns estudos que eu dei, eu sou mais seguro, falo com mais bravura, é contra o pecado, é contra as doutrinas mentirosas, é contra os ensinamentos errôneos. Nós não devemos, de forma nenhuma, nesse processo de techuvá, de retorno, ofender ninguém. E não devemos impor nada a ninguém. Não devemos, como discípulo de Yeshua, impor nada a ninguém. Nós devemos ter equilíbrio. O nosso dever de discípulo é como descreve lá em Eclesiastes, lançar o pão sobre as águas. A nossa função é lançar a semente, a palavra de Deus. Quem vai fazer o processo não sou eu. Quem vai fazer o processo das pessoas se convencer é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Não adianta querer inculcar na força. Não adianta debater, porque o debate vai espantar os ouvintes, mas devemos mostrar com espírito de mansidão às pessoas a verdade. Não impor, porque cada um tem o seu momento com o Criador, com o Santo bendito seja Ele. Então, não vamos de forma nenhuma debater. O meu objetivo não é debater com ninguém. O meu objetivo é ensinar e alimentar as pessoas através da palavra de Deus. O meu objetivo, a cada estudo, a cada shiur, não é mostrar que eu sou melhor do que ninguém. Não é mostrar que eu sei de tudo. Estarei sempre aprendendo e sempre serei um aprendiz. Então, o espírito que estava no Mashiach deve estar em seus talmidins, os seus discípulos. Que toda honra e toda glória seja dada ao Eterno, ao Pai das luzes, através de Yeshua HaMashiach. Vem fazer uma tefilá, uma oração,
para assim nós concluirmos esse estudo através de Yeshua. Vamos orar, meus amados. Orar para que o Eterno venha ter misericórdia da terra, ter misericórdia da humanidade. Não vamos ofender ninguém com palavras, nem censurar na mente. Porque Yeshua, ele chamou os seus talmidim para ser diferente. As atitudes dos talmidim, dos discípulos, ela é diferente. Diferente. Os verdadeiros talmidim de Yeshua, os verdadeiros discípulos de Yeshua, eles não querem honra. Ele não está em busca de honra, de homem, nem glória. Ele não está buscando ser reconhecido por homem. Ele está buscando ser reconhecido pelo Pai, através de Yeshua. Se você tem esse espírito de querer se exaltar, de se aparecer, busque do Eterno para ele tirar. Porque os discípulos não tiveram isso. Yeshua ensinou diferente. Akadosh Baruhu, santo bendito seja o teu nome eterno. Eterno Deus, te agradeço por esse momento tão maravilhoso de estudo, a qual o Senhor falou nos nossos corações. Eterno Deus, eu te peço, Eterno, como pó e cinza que sou, que o Senhor me enche a cada dia do teu Espírito Santo, a levar a tua mensagem de salvação às pessoas, e levar, Senhor, uma mensagem de conforto, de levar, Senhor, uma mensagem de retornar para ti, ó Pai, de levar uma mensagem de retorno, de techuvá, da igreja para seus princípios, Eterno. Nunca permita que nessa caminhada, Eterno Deus, que haja em nossos corações a vaidade, o orgulho, a soberba, a prepotência, mas que haja, meu Pai, em nossos corações o mesmo sentimento que estava quando teu filho amado estava aqui na terra, há 2000 anos atrás. Um sentimento de amor, de misericórdia, de compreensão, um espírito de autoridade também na hora necessária. Nunca permita, meu Pai, que nossos corações venham a ter a vaidade, mas que haja, meu Pai, em nossos corações o mesmo sentimento que estava no teu filho. A mansidão, a temperança, o domínio próprio, o reconhecer que somos pó e cinza, o reconhecer de quem faz o querer e o efetuar é o Senhor. Que haja em nossos corações, meu Pai, determinação em te servir. Que venha, Senhor, em nossos corações o desejo de amar o Senhor ardentemente. Eterno Deus, não permita que venhamos confiar em nossos próprios entendimentos, em nossos corações, porque o nosso entendimento nos engana, os nossos corações nos enganam. Mas nos ajuda, Eterno Deus, a confiar no Senhor, a acreditar no Senhor. Não deixe, Senhor, em nenhum momento que venhamos olhar para a direita e nem para a esquerda. Não permita, Senhor, que em nenhum momento venhamos olhar para ninguém. Mas que possamos olhar para o Senhor, o Deus de Israel, através de Yeshua HaMashiach. Ó Eterno Deus, tire de nós os maus impulsos, os maus pensamentos. Tire de nós, Senhor, tudo aquilo que possa vir nos causar dano.
Nos ajuda, Senhor, a ser guiado pelo teu Ruach HaKodesh, a ser guiado, meu Pai, pelo Senhor. Não permita que venhamos ser guiados por nós mesmos, pelo achismo. Não permita que venhamos ser enganados por vento de doutrinas, mas que possamos estar atento, sensível à tua voz. Eterno Deus, abençoe a todos que ouviram essa mensagem, que elas venham sentir a tua presença, que elas venham ser impactadas, que elas venham sentir o refrigério, que elas venham sentir a confirmação do teu Ruach HaKodesh. Eterno Deus, eu te suplico, meu Pai, como um pó e cinza que sou, como um pequenininho que sou, eu te suplico pela vida daquelas pessoas que estão, Senhor, entre a vida e a morte, nos leitos de hospitais. Ó Eterno Deus, Todo-Poderoso, aquelas que estão entubadas, com o pulmão comprometido, meu Pai, tenha misericórdia dessas pessoas. Te suplico, meu Pai, que o Senhor possa dar uma chance a elas, a retornar e a fazer tudo diferente, meu Pai, e contemplar o milagre que o Senhor fez na vida delas. Ó Eterno Deus, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eterno Deus, visite o centro de recuperação, visite os abrigos, visite as prisões, visite, meu Pai, aquelas pessoas que têm vontade de te servir e por algum motivo, meu Pai, não se libertou dos seus pecados, não se libertou dos seus vícios. Ó Eterno Deus, visite a cada um. Envie, meu Pai, o teu Ruach HaKodesh, o teu espírito de misericórdia, de mansidão, o teu espírito, meu Pai, de libertação, para libertá-los. Tenha misericórdia, meu Pai, daquelas pessoas que um dia tiveram, Senhor, propagando a tua mensagem, que tem o dom da tua palavra, mas por algum motivo se afastou dos teus caminhos, meu Pai, e não sente mais desejo de te servir. Muitas das vezes tem o desejo, mas o pecado o controla, o aprisiona. Ó Eterno Deus, te suplico, através de Yeshua, que o Senhor possa libertá-los. Proteja, Senhor, os médicos, os enfermeiros, a todos que trabalham, meu Pai, em prol de salvar vidas, dos que trabalham de serviços gerais, da limpeza, até, meu Pai, aqueles que trabalham diretamente com as pessoas que estão infectadas pela Covid. Ó Eterno Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, te suplico, meu Pai, a tua misericórdia sobre nós, sobre o nosso povo de Israel. Derrame, meu Pai, a tua shalom sobre o nosso povo. Derrame plenitude, meu Pai, para que eles venham assim, meu Pai, reconhecer que Yeshua, Jesus, que é pregado aí, ele não é romano, não é brasileiro, não é americano, mas sim é da descendência de Abraão, e que ele cumpriu o Torá, que ele ensinou o Torá, que ele ensinou os seus discípulos o Torá, a qual vieram a propagar, ensinar a Torá também. Oh, meu Pai, que venha cair as escamas de nosso povo, que eles venham retornar, meu Pai, para a sua cidade natal, para a sua terra natal, para que se cumpra, meu Pai, as tuas profecias. Oh, santo bendito seja o teu nome, Deus de Israel. Tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia, Senhor, das nações. Tenha misericórdia, Senhor, de nós.
Oh, eterno Deus, a Bahia, meu Pai, está em tempo de entrar em colapso eterno. Pessoas sendo infectadas, muitos por negligências, por desacreditar. Oh, eterno Deus, tenha misericórdia da Bahia, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia das nações. Eu te suplico, eterno, como pó e cinza que sou, unindo a minha fé, unindo a minha oração com a fé e a oração de todos aqueles que têm buscado, Senhor, nesse mesmo intuito, nesse mesmo propósito, a Ti, Senhor. Ó, eterno Deus, a Tua palavra diz, meu Pai, que a oração de um tzadik, ela tem efeito, ela tem poder em seus efeitos. A Tua palavra diz, meu Pai, que a partir do momento que nós clamarmos ao Senhor dos céus, o Senhor ouvirá nossas orações, as nossas súplicas. Acreditamos, meu Pai, e confiamos no Senhor, através de Yeshua HaMashiach. Amém. A todos vocês que estiveram acompanhando esse estudo, que o Eterno abençoe vocês ricamente, que a Shalom de Adonai e Adonai repose sobre cada lar representado, aos que assistiram, aos que ouviram e aos que hão de ouvir e assistir. Shalom Aleichem. Até a próxima.